Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Se você não tem Bíblia, compre uma Bíblia. Se você tem, deixou em casa, acostume a andar com a Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E repartiram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Digam todos amém. Amém. No versículo de número 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Digam todos amém. Amém. E agora sente-se no seu lugar e não aceite conversar com quem está do seu lado agora, amém? Porque agora quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos reverenciar, não é mesmo? Vamos reverenciar a palavra de Deus, vamos parar de conversar, né? Eu acho que chegou a hora da gente ouvir a voz do Senhor, né? E eu acho muito bom quando um crente cheio do Espírito Santo, uma das características dele é que ele ama a palavra de Deus. É uma das características do crente cheio do Espírito Santo. Ele ama a palavra. Ele gosta de cantar, ele dança, mas na hora da palavra acabou, fechou. É Deus que está falando, não é mesmo? Então é maravilhoso quando a gente vê um crente cheio do Espírito Santo. Ele para ouvir a palavra de Deus. Ele para ouvir e entender a palavra do Senhor. Amém? Conversar com o irmão, daqui a pouco a gente pode conversar. Daqui a pouco o culto termina, você pode começar, você pode conversar. Depois você pode até passar um WhatsApp para ele, um telefonema, ou quem sabe até conversar em algum outro meio, um telefone, né? Mas agora é momento de falar, de Deus falar ao nosso coração. Amém? E a palavra de Deus diz que nós vamos receber um poder. E esse poder é o poder do alto. Poder para quê? Poder para transformação. Poder para mudança de vida. Poder para ser restaurado, poder de libertação. E quando a palavra de Deus diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, quer dizer o seguinte: todos aqueles que entenderam a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, entenderam que quando ele disse assim, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, eles entenderam o que Deus estava dizendo. E hoje não é diferente, irmãos. Nós precisamos entender. É momento onde nós precisamos entender a promessa de Deus. São muitas as promessas do Senhor que a igreja não recebe porque não entende, não escuta, não ouve, não toma posse, não posiciona. E Deus quer que nós venhamos fazer como esses discípulos, como esse povo que naquele tempo eles ficaram juntos, unidos no mesmo lugar, esperando a promessa. A promessa de quê? A promessa do derramamento do poder de Deus. E esse derramamento do poder de Deus diz que foi um vento que encheu aquele lugar. Um vento impetuoso que entrou e encheu todo aquele lugar onde eles estavam. Ali estava cumprindo a promessa na vida daqueles que eram obedientes. Deus estava cumprindo a promessa que ele tinha feito lá atrás. Quando nós olhamos o livro de Joel 2:28 diz assim: e acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ali ninguém nem pensava no Espírito Santo, nem entendia esse derramamento.
O Senhor Deus estava já lançando a promessa do derramamento do poder. E quando chega lá na época dos discípulos, ele diz: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. E é essa a promessa para todos aqueles que entendem o que é ter raiz profunda. Uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela tem raiz. Uma planta que ela não tem raiz, com qualquer coisa ela derruba, ela cai, ela morre. Mas quando essa árvore, ela tem raiz profunda, que desce para o chão, ela se torna tão poderosa e tão forte, que nada, nem ninguém consegue abalar essa árvore. E o Senhor nos compara como árvores plantadas junto às fontes das águas. Ele nos compara como árvore, por quê? Porque Ele quer que cada um de nós tenhamos raízes profundas. Raízes que realmente não é arrancada por qualquer coisa. Alguma luta, alguma prova, alguma, porque falaram, porque disseram, porque veio isso, porque fizeram aquilo. Isso nada. Uma árvore que ela realmente é firmada e ela tem raízes profundas. Essas coisinhas são base para ela crescer muito mais. É a poda do Senhor, que Deus diz: olha, se estiver crescendo, Deus corta. E corta para quê? Para que ela venha frutificar, para ela vir crescer muito mais. Então seja cheio do Espírito Santo. Esse poder que nós estamos recebendo nesses dias é para que nós sejamos fortes, fortalecidos pela graça do Senhor. Deus não está chamando espectadores, pessoas que ficam olhando o culto, observando pessoas. Deus não está afim disso. Deus, Ele não está preocupado com pessoas espectadoras. Ele está preocupado de encher o vaso que está vazio e que está buscando. A igreja tem que parar com essa coisa de ficar olhando um ao outro. Olha isso, porque disseram, porque falaram, porque pisou no meu pé, pisou no meu carro, lá na minha joanete. Meu irmão, pare de olhar essas coisas. Hoje mesmo eu estava dizendo para uma pessoa: irmã, aqui, se eu fosse olhar o que dizem, se eu fosse uma covarde já tinha largado. Mas um crente cheio do Espírito Santo, ele sabe que ele é uma árvore cheia de fruto. E quanto mais fruto essa árvore tem, mais vai ser apedrejada, mais ela vai ser olhada, observada, e que todos olham querendo. Observa bem isso, o que Deus te chamou. Ele te chamou para dar fruto, e fruto que permanece. Ele não te chamou para ser uma árvore que qualquer vento joga no chão. Ele te chamou para ser árvore plantada junto às fontes. Árvore que realmente dá frutos, e frutos que todos vão olhar de verdade. E se começar a falar, começa a entender que Deus está fazendo a obra e que você está no caminho certo. Entenda isso. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, o que o poder de Deus causa em nós? O poder de Deus, ele causa em nós impacto. Nós somos impactados com o poder de Deus. O poder de Deus é que faz com que nós sejamos verdadeiramente testemunha nessa terra. Testemunha de quê? Testemunha do que Deus está fazendo na sua vida. O que Deus está fazendo na sua vida? Eu e você somos testemunhas do que o Senhor está fazendo aqui nessa terra. Nós somos testemunhas do Senhor, do que Deus está fazendo através da nossa vida aqui, por causa do nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós seremos testemunhas, tanto em Samaria, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Nós seremos testemunhas aonde nós estivermos, onde nós fomos colocados, ali nós seremos testemunhas do Senhor. E ele diz: olha, que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O falar em línguas é maravilhoso demais. Eu lembro quando eu via a minha irmã falando em línguas, e eu ficava pensando: meu Deus, eu quero isso, eu quero falar em línguas, eu quero isso. E eu não dei sossego mais. Do dia que eu entrei na igreja, que eu vi uma pessoa falar em línguas, eu não sosseguei. Eu falei: eu quero isso, eu quero falar essas línguas. E eu via a minha irmã falando em línguas, e eu ficava observando aquilo e dizia, falava para minha irmã: olha, eu quero falar em línguas. E um dia ela chegou na minha casa, e quando ela chegou lá em casa, nós jantamos.
E quando terminamos de jantar, ela disse assim: você quer falar em línguas? Eu disse: quero. E ela disse: então começa a falar glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, e vai falando. E ela colocou a mão sobre a minha cabeça. E o marido dela colocou a mão sobre a cabeça de Francisco. E nós começamos a orar. E quando isso era mais ou menos chegando na meia-noite. A janta é porque quando a gente começava a jantar, a gente só terminava, sabe como, né? A gente ficava ali conversando na mesa. E é assim lá em casa, é assim até hoje, né? A gente começa a almoçar mais ou menos meio-dia. E quando a gente vai conversando das coisas de Deus, vai enchendo, a gente nem sabe que hora que a gente sai dessa bendita mesa, desse almoço ou desse jantar, falando das coisas do Senhor. E naquele momento nós começamos ali a falar glória a Deus e aleluia. Eu nem percebi, eu já estava falando em línguas. E ela bateu em mim assim e falou assim: ó, você já foi batizada com o Espírito Santo. E eu comecei aí, eu fiquei num sentimento, porque eu não tinha muito conhecimento. E eu falei assim: meu Deus do céu, mas eu não quero parar de falar em línguas, porque senão até eu chegar lá no culto amanhã para falar em língua de novo, eu não tinha conhecimento de que eu podia falar até a noite inteira se eu quisesse, qualquer hora. É por isso que muita gente não busca o poder do Espírito Santo, que eles pensam que a gente entra em transe, né? Que sai do normal, que vai sair do normal, não vai pensar, não vai entender. Mas não é assim. É algo que você fala em línguas e você continua pensando a mesma coisa, raciocinando da mesma forma. É um enchimento tão grande, tão gostoso, que você começa a falar em línguas, você é edificado. E quando você diz: mas pastor, eu falei um negocinho assim pequenininho, eu falei só uma palavrinha, mas é assim mesmo, minha irmã, meu irmão que está aqui. Você começa como uma criança que começa a falar. Ela não começa falando frase, ela começa falando, e no exercício da palavra ela vai falando frases, e aí depois ela vai falando até ela desenrolar e desembolar. E quando aqueles discípulos começaram a falar em línguas, eu imagino que foi um reteté, uma confusão. Porque na verdade, se você olhar um povo cheio do Espírito Santo, uma pessoa que não tem esse poder, ele pensa assim: mas é uma bagunça, não é mesmo? O povo começou a achar que aqueles discípulos, eles estavam embriagados, porque eles estavam fora do normal deles. Você já viu uma pessoa embriagada? A Bíblia diz assim: olha, e não vos embriagueis com vinho que traz dissolução, que traz briga e confusão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, sabe o que é isso? O Senhor está comparando o batismo com o Espírito Santo com alguém embriagado. Por quê? Porque na verdade, uma pessoa embriagada, ela faz coisas que jamais ela faria se ela não tivesse possuída pelo álcool. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz coisas que jamais faria se ela não tivesse cheia do Espírito Santo. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela solta umas rajadas, que a glória de Deus desce, o fogo desce, e o poder de Deus se manifesta, e a cura, há milagres, há algo sobrenatural que acontece. Uma pessoa embriagada, ela cai. Uma pessoa embriagada, ela ri demais. Uma pessoa embriagada, ela fica tonta, ela faz coisas. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo também, ela cai. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, às vezes ela ri. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela chora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem manifestações do Espírito. E sabe o que acontece nos dias de hoje? Por que hoje tem igreja para todo tipo de crente? No meu tempo tinha poucas igrejas quando eu me converti. E a gente entrava num templo e ali a gente fixava ficar em Jerusalém. E ali a gente era cheio do Espírito Santo. E ali Deus fazia maravilhas através da vida da gente. E era um fogo só. Hoje tem igreja para quem não gosta de gente barulhenta. Aquela igreja que você chega lá dentro e te dá um som do fim do mundo. Aquela tradicional que é uma coisa assim que eu não dou conta.
Mas tem o povo que gosta do barulho. E tem um povo para cada... Olha, tem um templo para cada tipo de gente. E a gente fica pensando assim. Tem gente que gosta do barulho do futebol. Tem gente que gosta do barulho da música. Tem gente que gosta do barulho das boates. O barulho, porque o barulho de uma boate, eu acredito que é infernal. Eu nunca entrei dentro de uma boate. Eu já me converti, graças a Deus, antes de fazer isso. Então, mas eu imagino uma boate com aquele negócio, quando você abre a porta assim, você até vai para trás do som. Eu penso que é assim que seja uma boate. Você é uma pessoa que já foi aí, talvez pode me falar. E tem gente que nem preocupa. Quando chega na igreja, um barulhão, uma igreja barulhenta. Que igreja barulhenta? Mas uma pessoa, olha dentro dos meus olhos, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, meu irmão, ela é igualzinha uma panela de pressão. Ela pode até começar fria. Mas começou o fogo, minha filha, não tem jeito não. Ela começa a apitar. E se pegar nela, ela pode explodir. É assim que é o crente cheio do Espírito Santo. É assim que é o cheio da glória de Deus. É assim que manifesta o poder de Deus. Não. Meu irmão, é um negócio assim, é um negócio mais ou menos assim. Quando eu fui para Jesus, eu cheguei na igreja. Até hoje eu fico pensando como é que eu apaixonei por Jesus assim. Eu entrei numa igreja feia, porque a quadrangular geralmente já começa num galpão. E aquele galpão era feio. Com o pastor auxiliar e com meia dúzia de pessoas, eu saía do hospital que eu trabalhava correndo e ia para o culto. E chegava lá o pastor desafinado, só tinha ele no altar, 3 horas da tarde. E desafinava, e eu chorava. E eu chorava tanto. E eu chorava, saía correndo e ia para casa, porque Francisco já estava lá em casa para namorar. E eu saía correndo. E eu ajoelhava naquele chão. E eu chorava. Chegava dia de domingo, isso antes de casar. Que a história é muito grande, às vezes eu vou contando uns pedaços assim, fica parecendo meio louca, né? Mas isso foi antes de eu me casar. Eu já ia na igreja e já me apaixonei por Jesus. Só que eu também apaixonei por esse homem. Aí eu fiquei numa situação meio que... meio embaraçada. Mas eu falava com Deus, eu ia na igreja, eu chorava. Corria para namorar. Porque eu ia escondido. E eu chegava na igreja, aquela igreja, 3 horas da tarde, eu vinha despinguelando lá de cima, porque o ônibus era difícil de vir de lá do Felício Roxo para Barroca. Eu tinha que andar demais para pegar o ônibus, então eu descia. Eu cortava caminho para ali adentro, para chegar correndo na igreja, para dar tempo de assistir o culto, para sair correndo de novo, que aí já dá para pegar o ônibus, descia lá em cima, descia lá em casa correndo, para chegar em casa para namorar. Mas é isso que acho que agradou Deus. É uma moça que gostava do mundo, mas que quando encontrou com Jesus, se apaixonou por Jesus mais do que o mundo. E naquilo ali eu chegava na igreja, e eu tinha tanta vontade de ir na igreja, mas tanta alegria de ir para a igreja. E quando eu chegava lá, tudo me tocava, tudo eu chorava, porque eu me apaixonei por Jesus. Hoje nós temos templos tão lindos, igrejas tão maravilhosas, templos tão exuberantes, mas as pessoas entram e está faltando aquela glória,
Está faltando aquele amor, aquela paixão, aquela coisa gostosa de que só tem aquele caminho, não existe outro caminho, não existe mais nada, é Jesus e pronto. Chegou a hora da igreja voltar a esse primeiro amor e entender que é Jesus e pronto. É Jesus, é o poder de Deus. Está faltando isso dentro da igreja hoje. Se fosse o meu pastor aqui pregando aqui há 30 anos atrás, nós estávamos todos chorando, porque estava todo mundo sedento, estava todo mundo com fome. Hoje não. Hoje as pessoas vão na igreja, elas estão tão preocupadas em conversar, em ficar buscando as coisas e os mínimos detalhes, de estar olhando para o irmão e dizendo: o irmão está me olhando mal. E quantas pessoas vêm na igreja até é só para ver os rapazes, até mesmo para ver as moças. É quantas pessoas que vêm dentro da igreja, elas vêm dentro da igreja mesmo só porque a minha mãe, se eu não for, minha mãe vai me bater, se minha mãe vai achar ruim comigo, se eu não for. Quantas pessoas estão dentro da igreja empurradas? Quantas pessoas dentro da igreja que elas estão na igreja simplesmente porque elas sabem que precisa buscar algo de Deus. Mas quando nós nos entregamos ao Espírito Santo, quando nós nos entregamos totalmente para Jesus, Jesus conhece o meu e o seu coração. Jesus sabe o que te trouxe aqui hoje. Jesus sabe o que é que você veio fazer aqui hoje. Jesus sabe o coração e a mente de cada um de nós. Jesus sabe o que vai acontecer daqui a pouco, quando sairmos daqui, amanhã, depois. Ninguém engana Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Sabe por quê? Porque o temor, meu irmão, é engraçado de que quando eu me converti, o temor da gente era tão grande que se o pastor falasse lambe o chão, nós lambíamos. Era uma coisa tão espetacular que a gente viu o pastor como uma autoridade máxima dentro da igreja. Hoje as pessoas veem o pastor como se fosse qualquer um, qualquer pessoa. Não entenderam ainda que existe um chamado, e um chamado da parte de Deus. Não entenderam ainda de que quando o pastor fala, é o próprio Deus falando. A gente amava o pastor, a gente amava. Hoje as pessoas não estão amando nem as próprias famílias. Nem as próprias famílias. As pessoas andam tentando achar alguma brecha num irmão, numa irmã, num fulano, no outro. Estão procurando achar mais defeito nas pessoas do que nelas mesmas. A igreja cheia do Espírito Santo, ela busca o que é bom de Deus para elas. Olhando, eu olhava para mim assim. Nunca precisou de ninguém falar comigo sobre a minha roupa, sobre o meu jeito de falar, sobre o meu jeito de andar. Nunca precisou de ninguém falar. O Espírito Santo, ele tem esse papel e ele faz quando a gente deixa. Quando a gente deixa o Espírito Santo agir. Sabe por que Deus ele diz assim: mas recebereis poder? Esse poder não é para ficar aí, ó, eu tenho poder, ó, eu tenho poder, eu sou, eu faço. Não. Esse poder é para tratar com nós mesmos. Esse poder é para trabalhar com nós, para que Deus nos mostre as nossas dificuldades, para que nós venhamos consertar. A igreja nada mais é do que um hospital espiritual. Aonde nós entramos pode ser de qualquer forma que Deus coloca na forma dele. Mas é preciso que nós venhamos deixar. A Bíblia diz: recebereis poder. Poder para quê? Para fazer como o mundo? Cada um que recebe o poder quer pisar em cima do outro. Para ser como no mundo, recebe o poder para fazer o quê? Corrupção? Não. Esse poder que vem de Deus, ele dá para quem ele conhece a alma e o coração. Ele conhece, ele sabe para quem ele vai dar esse poder.
Ele sabe para quem e é para quem. Não é para quem já está perfeito, não. Pelo contrário. Ele diz assim, eu vim foi para os doentes, não para os sãos. Mas ele veio, a palavra de Deus diz assim, ó, a quem é muito dado é muito cobrado. Mas ele diz assim também, olha, ele diz um versículo que diz assim, ó, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem assim, mas fulano hoje está pregando a palavra, mas foi um cachaceiro, um drogado, um maldoso, um assassino. Aí vem o outro e bate no peito e diz, eu vim aqui, ó, eu estou na igreja, mas ó, graças a Deus, eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, cheio de orgulho no coração. Aí Deus pega aquele que não valia nada e fala com ele, como falou com Paulo. Você vai ser instrumento meu aqui na terra. A quem é muito perdoado, também é muito amado. Você pode ver que os que são mais problemáticos dentro da igreja são os que mais amam. Os que mais amam, aqueles que mais são perdoados. Porque os que acham que já sabe tudo. Tem pessoas que entram na igreja e elas falam assim, elas não têm a capacidade de falar, Jesus me libertou. E diz, não, mas desde a hora que eu vi que isso não prestava, eu saí disso. Aí eu fico pensando assim, eu lembro da minha sogra, quando meu cunhado que bebia até cair, que a cama dele já estava marcada pelo próprio xixi, a cama dele já estava marcada, que estava dando pano para manga na cidade dele, amarrado por Satanás, um camarada estudado que estava trabalhando na roça, e que um dia eu fui visitar o pai do Francisco e ele lá na roça, e quando eu vi ele lá, eu fiquei numa tristeza tão grande. Nada contra quem lida com a roça, nada contra, mas não era o lugar dele. E eu olhei para ele e falei para o Francisco, nós precisamos orar para o Lázaro. E quando foi à noite eu dormi, Deus me deu um sonho dele todo amarrado. E eu disse, Francisco, vamos orar. Lázaro está todo amarrado. E quando nós oramos, na mesma semana Lázaro chegou na minha casa. E dali Jesus fez a salvação, a libertação, a cura e o milagre. E quando Jesus mudou a história radicalmente, numa virada da Lázaro, a gente chega na casa da minha sogra e ela simplesmente diz assim, mas eu sabia que ele não ia terminar os dias dele assim. Ô gente, dá vontade de sumir. Dá vontade de pular do prédio. Até a gente não, mas mandar a pessoa assim para pular. Até hoje nós estamos falando com a minha sogra. Jesus salvou Lázaro. Jesus libertou Lázaro. Agora já tem uns dias que eu falo assim, mas a última vez ela falou, mas eu sabia que ele não ia ficar nessa muito tempo. Sabe por quê? Porque não conhece o poder de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe que o homem só recebe aquilo que vem do alto. O homem só pode receber aquilo que vem da glória de Deus. A Bíblia diz que o homem só pode receber aquilo que vem de Deus. Uma das coisas que o Espírito Santo gera é o temor. É o temor que fala onde é que está o pecado. Ninguém precisa apontar o dedo na cara do outro e dizer você está em pecado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe onde está o pecado. Você não precisa falar, sabe? Como eu ficava pensando, meu Deus, o que eu tenho de pecado? Isso antes de conhecer Jesus. Eu ficava procurando, mas eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou uma moça tão boa. Mas eu sou uma moça tão ajuizada. Mas eu sou.
Aí quando eu converto, Deus começa a mostrar quem realmente eu era. E até hoje eu estou purificando e me limpando. Aquela que achava que era a pura, que eu nunca matei, nunca roubei, não prostituí. E que eles acham que é pecado aí? Nada disso eu fiz. Mas só de eu achar que eu era boa demais, eu já estava num grande pecado. Mas eu não reconhecia o orgulho, a vaidade que estava dentro de mim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ninguém precisa falar com ela. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não acumula pecado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sente na hora, e na hora ela desfaz. Ela já pede perdão e já tomou a decisão de vida com Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a Bíblia diz que tem intimidade com Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios 25, 14, assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, dos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Alianças são promessas. Quem tem intimidade, fala a verdade, quando você vai dar uma coisa muito boa e de valor para alguém, quem que você procura para dar essa coisa? Alguém que seja íntimo, alguém que está perto, alguém que você conhece. É ou não é, igreja? É. Você tem um vestido maravilhoso, só usei uma vez, mas ele é tão maravilhoso. Esse vestido vai ter o nome de quem você vai dar. É ou não é? Você tem uma joia. Você tem uma joia. E aquela joia você fala assim: eu vou dar essa joia para fulano. Você não fica assim: eu vou passar ali na rua, vou dar essa joia para fulano, né? Não. Você fala: isso aqui eu vou entregar na mão de fulano. É ou não é? Assim é com Deus. Ele diz: a intimidade para com Deus vem através do temor. E a sua aliança, a aliança, Ele dá a conhecer os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. As bênçãos, as promessas, Ele vai dar para quem é íntimo, para quem está perto, para quem ama. Quem ama Deus aí, diga amém. Amém. Quem ama Jesus aí, diga amém. Amém. Quem ama o Espírito Santo aí, diga amém. Amém. Então é para mim e para você que Deus vai trazer as bênçãos, as promessas, as libertações, as curas. É para nós que Deus vai derramar o poder dEle. E ser cheio, falando entre vós, com cânticos, hinos, entoando hinos de louvor e adoração. Não perca tempo, irmã. Perde tempo não. Perde tempo de falar dos outros não. Faça cânticos, hinos. Vai lavar as vasilhas. Vai cantando, vai salmodiando. Está no carro dirigindo, ou mesmo do lado de quem está dirigindo, vai cantando e adorando. Isso vira algo tão maravilhoso que você agora, qualquer lugar que você vai, você está cantando, você está adorando, você está louvando. E quantos livramentos Deus traz. A gente vai vendo Deus trazendo livramento. Olha, todo dia tem uma bênção para contar. Aquele que está cheio do Espírito Santo tem sempre uma bênção. Hoje mesmo nós enviamos de manhã cá para a igreja, eu estou vendo o poder de Deus. Eu venho orando. E Francisco também. A gente vem orando, vem escutando música, adorando o Senhor. E a gente vai vindo. De repente nós paramos no sinal. O sinal aqui que tem entrada para cá e pode ir para lá. Nós paramos aqui para ir para lá. O motoqueiro veio na hora de Francisco arrancar. Olha que o Francisco arranca, o camarada teve a capacidade de pegar a moto e sair daqui e passar na frente. A capacidade. Francisco na hora pisa no freio. E eu disse: obrigado, Senhor. Obrigado os anjos que estão acampados em volta desse carro. Obrigado, Senhor, porque era para 2 estar no chão. 2 em cima da moto no chão. Olha os livramentos do Senhor quando você está orando. Quando você está adorando. Quando você está cheio do Espírito Santo. Eu não venho para encher, eu já venho cheia. Quando você vem para a igreja, vem adorando, cantando, louvando, adorando o Senhor.
Quando você vem, ó, tem crente que tem que ligar na tomada. Primeiro é igual ferro. Para esquentar tem que ligar. Aí tem que ligar. E conforme o louvor não esquenta não. Quem vai fazer o louvor hoje? Porque senão não esquenta não. Quem vai pregar? Ih, não esquenta hoje não. Quem é que vai dançar? Quer saber a liturgia toda. Tem gente que até liga. Pastor, é a senhora que vai pregar domingo? Diga, eu não sei não, vou procurar saber com o Espírito Santo. Que aqui a igreja é dirigida pelo Espírito. Aí quem faz é Ele. Ainda não sei o que vai acontecer aqui não. E quando é o Espírito Santo que está falando, meu irmão, não tem disso não, meu filho. Olha, seja quem for que estiver ministrando, você tem que entender que a glória de Deus que vai fazer a obra. É o Espírito Santo que faz a obra. E não, olha, não fica esperando. Fala em língua, aí todo mundo fala em língua. Mas se não falar para falar em língua, não fala também. Dá glória, senão não dá glória também não. Fica de pé, ó. Eu chego num lugar, eu gosto de sentar até no lugar. Quando é uma igreja diferente, às vezes que eu vou viajar, eu estou numa igreja diferente, eu falo assim, eu vou sentar num lugar que eu tenho liberdade. Que eu não sei se a igreja é tradicional, se ela é... Seja o que for, eu estou na minha. Eu entro logo no mover. E eu chego ali, eu já fico num lugar que se eu sentir de ficar de pé, eu fico de pé. Se eu sentir de falar em língua, amigo... Ah, minha filha. Eu não fico sem falar em línguas dia nenhum. Nessa minha vida toda eu falo em línguas qualquer tempo. E é isso que a igreja tem que aprender. Quando você fala em línguas, irmão, você pode estar triste, guria mesmo, você está rindo. Ah, morreu, tem gente, morreu fulano, pastor, vou na igreja não que fulano morreu. Morreu, ô irmã, só para liberar lá daquele lugar da medicina já é um tanto de tempo. Eu lembro quando a minha irmã morreu, e eles levaram para a medicina, eu vim para o culto. Era uma segunda-feira. Quem acompanhou sabe, foi o culto aqui. O irmão ligou falando assim, pastora, a senhora quer que marque o culto para outro dia? Que era o culto da JR. Eu disse, não. Porque eu sei que cada vez que eu falo em línguas, que eu oro, Deus vai me enchendo. Deus vai me consolando e me confortando. E até hoje ainda tem crente que ainda fica ligado no morto. A Bíblia diz, olha, deixa os mortos sepultar os mortos. Sabe por quê? Porque enquanto vida eu pude fazer para minha irmã, eu fiz. De morto, agora quem faz a medicina no corpo dela, e ela já está lá no braço do Senhor. O que eu vou ficar fazendo? Rodeando ela. Temos que ser racional. 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 Será que Deus é um insensato, um sem coração? Não, é racional. Tem muita gente que esconde atrás de velório. Até hoje. Já viu aquela pessoa que não vai na escola e fala, a minha mãe morreu, o pai morreu, vai matando a família inteira para não ir na aula, para não ir na faculdade, para não ir no serviço. E tem crente que é a mesma coisa. Tem crente que é a mesma coisa, fica na porta de velório conversando a noite inteira. Não pode vir no culto. Sabe como que a gente é curado? É louvando o Senhor. Pois ela morreu. Morreu? Eles disseram, só o corpo vai ser liberado 11h30, meia-noite. O que eu vou ficar fazendo esse tempo todo? Se tem culto, eu vou adorar o Senhor. E sabe quem tem me sustentado até hoje e vai me sustentar até o dia de me levar? É o poder de Deus. É o poder de Deus que vai fazer com que eu continue nesse mover para encontrar com a minha irmã lá na glória. É lá na glória que nós vamos nos encontrar, porque eu sei que é lá que ela vai estar. É lá que eu também vou. E é assim que tem que ser, meu irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela entende, o culto é racional. Fica de pé no seu lugar. Um crente cheio do Espírito Santo, ele fala em línguas, ele adora em línguas, ele faz a obra falando em línguas. Aonde ele está, ele fala em línguas, porque ele sabe, é a única que o diabo, Satanás, demônio não sabe.
uma vida dirigida pelo Espírito Santo, é mais difícil da pessoa errar. Uma vida cheia do Espírito Santo é mais difícil de pecar. Põe a mão no seu coração. Um culto, ele tem que ser cheio, aonde a pessoa entra doente e sai curada, aonde a pessoa chega triste e sai alegre, aonde a pessoa entra, olha, viciado e sai livre. Um culto, para ser um culto de verdade, tem que ter o poder de Deus, que Ele diz: você vai receber poder. E esse poder é para que cada dia a nossa vida seja diferente. Cada dia tenhamos os testemunhos para contar. Cada dia tem o livramento do Senhor. Cada dia tem a glória de Deus agindo. E se você quer ser uma pessoa que está sempre na plenitude da glória de Deus, encha, não deixa vazio para diabo nenhum, nem demônio agir. Se você quer hoje ser cheio do Espírito Santo, vai dando glória a Deus e aleluias. Vamos voltar a ser aquela igreja, a igreja que é liberta por Jesus. A libertação venha do Senhor, não é de homem. Enquanto você esperar em homem, você vai ficar frustrado. Mas quando você colocar sua fé em ação, é Deus que cura, que liberta, que transforma, que muda a história. Feche os seus olhos e comece a dar glória. Vai dando glória. Falar em língua só fala quem está com a boca aberta. Ninguém fala com a boca fechada. Vai dando glória a Deus e aleluia, porque é a glória de Deus e aleluia que desce glória do céu. Igreja viva, vai dando glória a Deus. Vai dando. Vai enchendo esse lugar de glória a Deus e aleluias. Há um poder muito grande dentro da igreja. O poder está dentro da igreja. Oh, xarabacanta lama. Ori canta la bala suriala bala xarabala suriala. Eu quero os músicos aqui em cima. Xaramandara salamana. Oh, glória a Deus, aleluia. Xaramanda macheia. Yeshua hamashema que amadea hamashubahaya. Yandara suricandara suriandara mas. Ore clabri andri siri andre clabri andri si. Pega o microfone, pega o microfone. Yeshua hamashia. Olha, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo vai dirigir a vida de vocês aí agora. O Espírito do Senhor é que vai guiar os dedos, as mãos de cada um que está aqui agora. O Senhor está ungindo. Ramanaya Machubana. Yandekeia aqui a Bassúria. Vai falando em línguas, vai falando em línguas. Chamana. Vai falando em línguas aí, ó. Porque o Espírito Santo vai usar vocês agora tremendamente. Yeshamaya bachuri kalabasuri alabasharaba. Yelamada neclere bachuri caricacima que bacacabadea. Isso mesmo, isso mesmo. Porque o Espírito do Senhor vai levar vocês a algo grande demais aqui agora. Yes.